Mas quando Jesus entra no coração, quando Jesus faz parte da sua alma, você começa a ter razão para viver. Você começa a ter razão para viver, porque os seus olhos saiu daquilo que era mal e encontrou Jesus. Os seus olhos ficaram bons vendo Jesus. E aí você vê a razão de viver. A sua razão de viver se chama Jesus. Se chama o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele está aqui. Ele está aqui para te abraçar todos os dias. Ele está aqui com você. Diz Ele: eu não vou te abandonar. Estarei contigo até a consumação dos séculos. Pode contar comigo. Eu sou o teu pai. Eu sou o teu amigo. Oh, amigo fiel. O seu abrigo nas horas mais difíceis. Aleluia. Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nesse início de mês, nesse primeiro domingo do mês, que será, meu Deus, um mês de avivamento, como Abacuque orou e pediu: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Pai, que o Senhor venha nos avivar, que o Senhor venha se revelar a nós, venha se mostrar, Pai, com os teus sinais. Queremos contemplar, Senhor, a tua beleza, a tua maravilha, contemplar, meu Deus, a tua formosura. Iremos contemplar. Não esconda o teu rosto de nós, não esconda, Senhor, a tua face de nós, mas vem se revelar com o teu poder, com a tua graça, com a tua glória. Venha, Senhor, nos encher com teu Espírito. Venha, Senhor, nos fazer transbordar. Venha nos fazer, Pai, entender, compreender qual seja a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, e conhecer, ó Senhor, o amor do Senhor que está em Cristo. Nós te agradecemos. Sacia a nossa sede, sacia-nos, Senhor, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E aplauda o Senhor que sacia a sua sede, que lava o seu interior e que faz a sua vida fluir na graça, na presença e no amor dele. Amém? Boa noite. Dê boa noite para a pessoa do seu lado. Amém. É bom e agradável que os irmãos vivam como? Em união. Deus gosta de nos ver unidos, caminhando no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma direção. Amém? Pode sentar, amigos de casa, é um prazer estar com vocês também. Receba o nosso abraço aqui da Igreja da Graça de Nova Lima, em nome de Jesus. E nós estamos todos os domingos num estudo muito bom. Hoje de manhã tivemos um culto cheio da graça de Deus, o poder de Deus operou de maneira maravilhosa, e as pessoas saíram daqui com entendimento da palavra, saíram daqui abençoadas. Abra o seu coração para receber essa boa semente que é a palavra de Deus no seu coração. Todo domingo estamos fazendo um estudo dos 10 nomes redentores. Hoje é o 5º nome, já estamos chegando na metade desse propósito, onde nós vamos estudar Jeová Jireh. Ô Denise, cadê a Denise? Está por aí? Muta para mim, por gentileza, o celular, só para não ficar saindo esse ruído na transmissão. Obrigado. Então, nós estamos aqui nesse estudo de hoje, Jeová Jireh. Nós vamos aprender, vai abrir muito o seu entendimento e você vai agradecer a Deus, amém? Vamos lá? Todos receberam a lição? Falta alguém receber? Segure então nas suas mãos. Quando tiver alguma referência bíblica, nós vamos acompanhar no telão a referência bíblica para ficar mais fácil, tá bom? Vamos lá então. Jeová Jireh. Jeová Jireh significa Deus proverá, ou o Senhor proverá. Esse foi o nome utilizado por Abraão para se referir a Deus na ocasião que ele iria sacrificar seu filho Isaque no Monte Moriá. Abraão é um exemplo de fé, um exemplo de obediência. Ele é até mesmo chamado como nosso pai na fé. Toda pessoa que aceita Jesus, aceita a fé em Cristo, ela passa então a ser chamado filho de Abraão. Quer dizer, que é o nosso pai na fé. Nós temos que então ver, ele foi amigo de Deus. Por que foi amigo de Deus? Porque tudo que Deus pediu para ele fazer, ele obedeceu. Quando Deus mandou ele sair da terra dele, da parentela dele, da casa dos pais, ir para o lugar que Deus mostraria, ele obedeceu. Não hesitou, não questionou a Deus. Quando Deus pediu o filho da promessa, imagina, era o sonho dele. Esperou tanto tempo, a esposa não podia engravidar, ele já estava velho, quase 100 anos, e aí Deus foi e cumpriu a promessa. Isaque nasceu. Isaque cresceu, se tornou um adolescente. Quando ele se torna aquele adolescente, o nosso Deus chega e fala assim: Abraão, eu quero que você me dê o seu único filho, Isaque.
que você ofereça a ele como um sacrifício. Deus queria provar se realmente Abraão, o coração dele estava em Deus ou se ainda estava nas coisas desse mundo. E às vezes Deus também nos prova, sabia? E às vezes nós decepcionamos a Deus, porque mostramos que o nosso coração ainda está apegado às coisas desse mundo. Às vezes às coisas materiais. Apegado mais, sabe, à nossa família. Não que você não tenha que amar a família, entenda, tem sim que amar a família. Mas não pode colocar a sua família acima de Deus. Deus, ele precisa ser o primeiro na sua vida. Deus, ele precisa ser honrado. Nosso Deus, como Pai, ele requer a honra de nós como filhos, como ensina a palavra de Deus em Malaquias 1,6. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E ele pergunta: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Porque tem muitas pessoas que não estão honrando a Deus como Deus espera, não estão temendo a Deus, fazendo a vontade de Deus como Deus espera. Abraão podia falar assim: ah, Senhor, dá desculpa. Isaac não, pode ser Ismael? Não, não é Ismael. Nós temos que aprender a fazer aquilo que Deus nos pede da maneira que Ele nos pede, e não do jeito que nós queremos fazer ou achamos ser melhor, porque senão nós podemos incorrer no mesmo erro de quem? De Saul, que Deus mandou exterminar completamente os inimigos. Naquele tempo a guerra era física. Hoje a guerra é espiritual, lógico que lá fora ainda continua a guerra física, mas para nós que somos de Deus, a palavra ensina que não temos que lutar contra a carne e sangue. Se alguém quiser, fazer maldade contra você, você não pode também agora pagar com a mesma moeda e fazer mal àquela pessoa. Nós somos ensinados a fazer o bem até para com aqueles que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Então não podemos se deixar vencer pelo mal, mas sim vencer o mal com o bem. E o Saul, ao invés de fazer como Deus falou para ele fazer, ele faz de outro jeito e até coloca a culpa no povo. E ele teve até uma intenção boa, só que quando a intenção é boa, mas não está de acordo com o que Deus mandou, ela não vale de nada. E então Saul perdeu a bênção por algumas atitudes que ele deixou de tomar em obediência 100% a Deus. Deus não quer apenas 90% da nossa obediência a Ele. Ele quer 100% da nossa obediência. Ou é 100% ou é nada. Com Deus é assim: sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Com Deus não tem meio termo. Deus não é meia boca. Então ele podia oferecer o Ismael. Só que não foi Ismael que Deus pediu. Deus pediu Isaac. E Abraão de pronto obedeceu. Entre a fé e a razão, ele agiu pela fé. E nós temos que ver se estamos agindo pela fé ou se estamos agindo pela razão. Ah, não vou fazer não, e começamos a dar um monte de desculpas esfarrapadas para Deus, que não irão colar nem aqui e nem no dia do juízo, porque a parábola ali dos talentos mostram que aquele homem que recebeu um talento e ele não multiplicou como o Senhor esperava, ele veio cheio de desculpas, e as desculpas dele não colou. Tem muita gente que vai chegar no dia do acerto de contas com um monte de desculpas. Até pessoas que estavam no púlpito pregando a palavra, até pessoas que tinham dons espirituais de expulsar demônios, de libertar pessoas, de curar pessoas, de fazer milagres, e o Senhor vai dizer: aparta de mim porque eu não te conheço. Chegarão com justificativas como: eu profetizei no teu nome, expulsei demônios no teu nome, e isso e aquilo. O Senhor: aparta de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque a pessoa não viveu uma vida de honra diante de Deus. Não viveu uma vida, sabe, em obediência plena diante do Senhor. É lógico que nós vamos falhar. Nós somos falhos, somos seres humanos, não estou dizendo isso. Mas quando você falhar, se lembre que você tem um sumo sacerdote. Você tem um advogado fiel que é Jesus, que está pronto para te perdoar. Se você chegar diante dele com o coração aberto, com o coração sincero, confessando os seus pecados e pedindo perdão, ele vai te dar o perdão e vai te purificar de todo o pecado, de toda injustiça e de todo o mal. Mas coloque isso no seu coração: quando Deus pedir algo para você, se coloque diante dele com amor, com alegria para obedecer, para fazer conforme ele pediu e não conforme você acha ser o melhor. Continuando. Obedecendo a ordem de Deus, Abraão não hesitou em oferecer o seu filho em holocausto. Tem até uma passagem que diz que o Abraão, ele tinha fé que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Olha só a fé desse homem. Ele oferecia a Deus
o Isaac em sacrifício, em holocausto, e ele tinha fé, que Deus era poderoso para ressuscitar o Isaac. Continuando. Mas antes que imolasse seu próprio filho sobre o altar, Deus o impediu, aprovando sua fidelidade, obediência e providenciando um cordeiro para substituir Isaac no sacrifício. Será que Deus pode fazer o mesmo conosco? Aprovar a nossa fidelidade e obediência? Ou Ele está reprovando, porque não estamos sendo fiéis e nem obedientes a Ele? Nós temos que examinar. Deus procura os verdadeiros adoradores, não é o que a Bíblia diz? Não é os adoradores, já parou para prestar atenção? Não está dizendo que Deus procura adoradores, porque adoradores tem muito. Deus procura o quê? Os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas tem outra coisa que Deus procura também, porque os olhos dele passam por sobre toda a terra. Os olhos do nosso Deus estão sobre todos os homens, vendo o que eles fazem, seja bom ou seja mal. E cada um recebe a retribuição segundo aquilo que faz. Tem outras pessoas que Deus procura também. Sabe quem são? Os fiéis da terra. Algo que se procura é porque não é fácil de encontrar. Se eu tenho que procurar algo, é porque não se acha em qualquer lugar. Então, verdadeiros adoradores e homens fiéis não se acham em qualquer lugar, mas que Deus possa encontrar nessa igreja. Na Igreja da Graça de Nova Lima, que Deus encontre muitos fiéis a Ele, muitos verdadeiros adoradores, muitas pessoas aqui com o coração aberto e disposto a obedecê-lo, a honrá-lo e a fazer a vontade dEle. E aí você vai experimentar o Deus provedor, o Jeová Jirê, na sua vida. Amém? Coloca para mim aqui no telão, por favor. É o Salmo 101, versículo 6. Deus então aprovou a fidelidade de Abraão e a obediência dele, provendo então o substituto, quer dizer, o sacrifício. Olha o que diz, Salmos 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão quem? Os fiéis da terra. Para quê? Olha que honra, quem é fiel? Para que estejam comigo. Olha que bênção. Você vai estar com Deus, Deus vai estar com você. Aí sua vida vai bem, aí tudo dá certo. Aí pode inimigo se levantar contra você, tramar contra você, que não vai dar em nada. Deus sempre vai estar com você, te guardando, te protegendo, guardando, protegendo a sua família, desfazendo os laços do inimigo contra a sua vida, quebrando as ciladas do inimigo contra a sua vida, quebrando a lança, despedaçando o arco e dando para você o escape. Então os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para que esteja com Ele. O que anda num caminho reto, e andar no caminho reto é andar com Jesus, esse me servirá. Não é aquele que diz que serve. Porque dizer que serve Jesus, qualquer pessoa pode dizer. A prostituta, o traficante, o adúltero, qualquer um. O infiel, o falso, o mentiroso, qualquer um pode dizer. Mas servir verdadeiramente é outro fato, é outra conversa, é outro assunto, que não tem nada a ver com o que as pessoas dizem aí fora, que serve a Deus, sem ao mínimo ter um compromisso verdadeiro com Ele, sem ao menos buscá-lo de todo o coração, sem ao menos ter uma aliança de fidelidade para com esse Deus. Continuando aqui na lição. Assim Abraão fez menção a um dos nomes do Senhor e chamou aquele lugar de Jeová Jirê, como na passagem descrita em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Aí depois você pode ler, senão vai ficar muita leitura aqui e vai estender muito a mensagem. Aqui está o episódio de Isaac oferecendo ali o sacrifício a Deus, de Abraão oferecendo Isaac ao Senhor. E Deus então mandando o anjo para impedir de ele fazer qualquer coisa com o menino, e provendo o cordeiro, para ele colocar no lugar de Isaac e oferecer como sacrifício. Quando Deus pede algo para mim e para você, Ele não quer tirar o que é nosso. Nós temos que parar com essas ideias, sabe, de ficar pensando com a nossa mente, passar a pensar com a mente de Deus. A pessoa que pensa com a mente de Deus, ela pensa igual Deus. E nós podemos, porque diz a palavra que nós temos a mente de Cristo. Porque se você não passar a pensar como Deus pensa, como a palavra ensina, você vai se deixar enganar, como eu dei o exemplo do Saul. E por você não pensar como Deus quer, você vai fazer contrário ao que Deus espera que você faça.
Você não vai honrar a Deus, você não vai ser fiel a Deus, como Deus espera que você seja. E assim você acaba perdendo bênçãos. Então, infelizmente, tem gente que tem esse pensamento, né? Ah, se eu der, vai faltar. Se eu fizer, e uma porção de coisa que não tem nada a ver com os pensamentos de Deus. Deus não quer tirar o que é seu, Ele quer acrescentar mais. Com Abraão foi assim. Se você ler Gênesis capítulo 12, o versículo 2, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, uma multidão de nação. E fez. Então, quando Deus pede o filho, Deus não queria tirar o que era dele. Pelo contrário, Deus queria dar muito mais. Quando Deus lhe pede algo, Deus não quer tirar o que é seu. Ele quer acrescentar muito mais a você. Provérbios 11, vou pedir para colocar ali também. Coloca para mim aí. Provérbios 11, versículos 24 e 25. Olha o que diz. Provérbios 11, 24 diz assim. Alguns há que espalham. E o que acontece? E ainda se lhes acrescenta mais. Então, é essa a ideia. Se eu faço o que Deus manda, se eu espalho, se eu planto, eu vou colher muito mais. Isso em tudo na vida. Nós temos que ser pessoas que crêem no que a palavra diz, não no que a nossa mente diz ou no que os homens dizem. E outros que retêm mais do que é justo. Deus pede para dar, exemplo. Já pensou se o Abraão fizesse o contrário? Deus pediu para ele dar e ele retivesse? Teria perdido, porque é o que diz aí, ó. E outros retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Ele ia perder uma colheita incalculável. Até hoje, quando uma pessoa se converte a Cristo e passa a ser uma pessoa de fé, ali é contado um filho de Abraão. Já parou para imaginar a grandeza disso? O cidadão já foi para a glória, já está lá, né? Já partiu dessa para a melhor e até hoje. A fé do homem é lembrada. O homem é lembrado de uma maneira positiva. A alma generosa, o quê? Engordará. E o que regar também será regado. Isso aqui é a lei da semeadura que muita gente critica, mas que ela ainda funciona, ela é necessária. Continuando aqui no estudo. Na Bíblia encontramos muitos exemplos da provisão de Deus ao longo da história do seu povo. Além de Abraão, o Senhor também se revelou como provedor a Elias, quando este estava no ribeiro de Querite, e também a uma viúva em Sarepta. Para quem não conhece a história, a idolatria tomava conta do povo naquela época, do povo de Deus inclusive. Acabe era o rei. E Acabe, junto com sua esposa Jezabel, levavam o povo à perversidade, à idolatria e ao culto pagão, ao culto a deuses que não eram deuses de verdade. E aí, a crise veio, o céu se fechou e a coisa ficou séria. E o Elias falou para o Acabe, olha, não vai chover mais a partir de hoje, senão segundo a minha palavra. Só vai chover se eu der ordem para chover, mas a partir de hoje não chove mais. E a crise então se instalou. Deus, para não permitir o servo dele passar necessidade, nem sede, nem fome, mandou ele para tal lugar, para o ribeiro de Querite, onde tinha fonte, onde tinha água, onde Deus ia mandar a provisão para ele. Por isso nós temos que ficar na direção de Deus. Tem gente que às vezes diz assim, eu sou de Deus, mas eu não sei, essa provisão não chega na minha vida. Eu te pergunto uma coisa, responda para você mesmo. Você está na direção de Deus? Você está no lugar que Deus manda você estar? Que Deus deu direção para o Elias, Elias foi na direção de Deus. Ficou onde Deus mandou ele ficar. Quando o ribeiro secou, Deus mandou ele para outro lugar. Ele foi para outro lugar, que foi para lá, para a casa da viúva. Agora você vai para Sarepta, que é de Sidom. Que lá eu mandei uma viúva te sustentar. Aí ele chega lá, parece loucura, pessoal. A viúva não tinha comida nem para ela quase. Que ela tinha só um punhado de farinha, que ela ia fazer a última refeição para ela e o filho comer, e ela esperar a morte chegar. Aí ele chega na casa da viúva, pede para a viúva um pouco de água, ela vai buscar. Quando ela está indo buscar, ele chama de volta, traz um bocado de pão também. Eu quero que você traga um pão também para mim, que eu estou com fome. Aí ela, vive o Senhor, que a tua serva não tem nada, senão um punhado de farinha, um pouco de azeite numa botija, eu vou fazer a última refeição para mim, meu filho comer e morrer. Aí ele dá uma direção para ela. Ali era o próprio Deus. Tem gente que não fica atento com o que o nosso Deus usa o pregador para falar, o pastor para falar, e acaba perdendo bênçãos.
acaba perdendo provisão. Porque hoje tem uma onda aí, pessoal, nas redes sociais, de denegrir a imagem de pastores. O que tem gente fazendo isso não é brincadeira. E isso tem um propósito maligno, qual? Levar o povo ao descrédito, a não crer nos profetas, a não crer nos pregadores. Porque uma vez que a pessoa não crê no profeta, ela não prospera. Uma vez que a pessoa não crê no pregador, ela não vê o braço do Senhor se manifestando. Isaías 53 está escrito isso. Isaías pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quer dizer, o braço do Senhor se manifesta a quem dá crédito à pregação. Quem não dá, não vê a provisão, não vê céu se abrindo, não vê resposta chegando. Aí fica vazio, aí fica triste, aí fica aí, né, a deriva das tempestades, dos ventos enganadores desse mundo aí. Então, ele fala: olha, faz primeiro para mim. Ela podia pensar: ô, profeta espertinho, né? Sei nem de onde vem, quer tomar a única coisa que eu tenho, que é o que algumas pessoas pensam. Às vezes até quando o pastor, ele manda fazer um propósito, dá a direção: ó, pessoal, estou passando aqui esse propósito, Deus vai honrar. A pessoa já pensa errado, já pensa mal. Ah, não tenho nem para mim, vou dar para pastor. E que não sei mais lá o quê. Como eu disse, ela fica assistindo essas coisas aí fora aí, e de pessoas que ficam falando mal de pastor, até nesse sentido, que a pessoa fica dando para enriquecer o pastor e ela está empobrecendo cada dia mais, aí acaba tendo essas atitudes erradas, que atrapalham muito. Mas a viúva não fez isso não. Quando o profeta mandou trazer primeiro para ele, ela foi e obedeceu. O que ele estava fazendo? Ensinando aquela mulher, diante de qualquer dificuldade, honrar a Deus, ser fiel a Deus, crer na provisão de Deus, confiar em Deus, esperar em Deus. E é o que Deus nos ensina. Deus, ele tem que ser o primeiro na nossa vida, em todos os tempos e em todo momento, principalmente nos tempos de crise. Que tem pessoas que no tempo de crise parece que esquece de Deus, né, pessoal? A gente que vira as costas. Não pode, de jeito algum. Continue firme que Deus vai honrar você. Vamos ler aqui uma parte dessas passagens. Em 1 Reis, ele vai colocar ali para mim, capítulo 17, versículo 2 em diante. Nós vamos ler do 2 ao 6. E depois vamos ler o versículo 14 também. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 2 em diante. Vamos lá. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha só, é algo sobrenatural. Como é que pode? Os corvos iam sustentar o Elias. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Não questionou, não, acreditou. Deus, se é assim, então eu vou obedecer. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam o quê? Pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. É algo sobrenatural ou não é? É provisão de Deus. E por que ele vê esse sobrenatural e essa provisão? Porque creu, porque obedeceu. E se você crê e você obedecer, você também verá esse sobrenatural de Deus na sua vida. A mesma coisa a viúva, foi algo sobrenatural. Um pouco de farinha, um pouco de azeite multiplicar. E dá para ela, para o filho e para o profeta sobreviver muitos dias até Deus derramar chuva. É algo sobrenatural ou não é? É fora do comum. E é o que Deus quer fazer na sua vida, criatura. É algo fora do comum, porque o comum eu faço, o comum você faz, mas o fora do comum é Deus que faz, quando eu e você obedecemos a palavra dele. Quando eu e você colocamos a fé em ação, e não hesitamos em fazer o que Deus manda, mas nos colocamos diante dele para honrá-lo, e ele também nos honra, porque ele honra aqueles que honram a ele. Versículo 14 agora, coloca aí, por favor. Aí eu já falei para você o caso da viúva, só vou pegar a parte aqui que ele diz o seguinte no 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia
que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aí diz o 15, que foi ela, fez conforme a palavra de Elias e tal, e não faltou. Deus abençoou, Deus proveu. E Deus vai prover para você também. Quando? Quando você obedecer. Quando você colocar Ele em primeiro lugar. Quando você crer nos seus profetas. Aí você verá a provisão, você verá a prosperidade, você verá Deus acrescentando mais na sua vida. Continuando aqui no estudo. Quando Israel passou pelo deserto, Deus também enviou sua provisão através do maná. Se lhes faltava alguma coisa, Deus era a provisão. Lembrando que eles estavam na onde, pessoal? No deserto. Você está atento, hein? Glória a Deus por isso. Estavam no deserto. E Deus mandava provisão. Algo fora do comum. Porque além do maná, Deus fazia jorrar água da onde? Você lembra? Algo sobrenatural, não é comum isso. Você vê como o nosso Deus é? Nosso Deus é tremendo, Ele não mudou não, Ele continua sendo o mesmo Deus. Provisão significa ato ou efeito de prover, fornecer o necessário, socorrer, suprir a necessidade. É exatamente isso que o Senhor faz em nossa vida. Você tem o Jeová Jirê em sua vida. Diga, eu tenho o Jeová Jirê em minha vida. Diga a pessoa perto de você, você tem o Jeová Jirê na sua vida. Amém? Honre a Ele. E Ele vai te honrar. Continuando aqui. O meu Deus, Jeová Jirê, segundo as suas riquezas, suprirá, proverá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Pessoal, nós não podemos nos isolar apenas a um versículo que gostamos. Isso é um versículo conhecido ou não é? Mas você já parou para ler os versículos anteriores? Essa bênção aqui, Paulo, ele não liberou para todas as igrejas. Por quê? Nós vamos ver que apenas essa igreja fez algo diferente com Paulo. O cuidado que essa igreja teve com o apóstolo Paulo foi um cuidado diferenciado. A honra que essa igreja teve com o servo do Senhor foi algo diferenciado. Por isso que Paulo, ele libera essa bênção. Coloca para mim, por gentileza, aí no telão, Filipenses 4, versículo 14. Vamos lá. Filipenses 4, 14. Olha o que diz. Filipenses 4, 14. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Quer dizer, era uma igreja que se preocupava com o seu pastor, com o apóstolo que tinha. Hoje, infelizmente, tem gente que não se importa com o pastor. Pouco importa se o pastor está bem ou deixa de estar. Se o pastor está alegre ou está triste. Se ele está forte ou fraco. Se ele está bem ou mal. Tem pessoas que acham que o pastor é super-herói. É homem de aço. Não tem problemas. Não erra. É como eu disse de manhã. Se o membro erra, falha, o pastor está ali para ajudar, para levantar, para estender a mão, para apoiar, para dizer, olha, vai ficar tudo bem, conte comigo. Mas ai do pastor se ele errar. Não estou generalizando, dizendo que é todo mundo, não. Tem uns que realmente, o pastor pode contar, que a pessoa vai estar ali para apoiar, para ajudar. Mas tem outros que vão condenar, vão apontar o dedo, vão pegar a pedra para poder apedrejar. As pessoas não entendem que o pastor é ser humano. Não estou aqui justificando o erro de ninguém, entenda. Não estou aqui justificando o pecado de ninguém, não é isso. Mas pastor é falho como qualquer outra pessoa. O homem pode te decepcionar. O homem pode falhar com você. O único que não vai te decepcionar e nem falhar com você é Jeová Jirê. Mas o resto é resto. Por isso que você tem que olhar só para Jesus. E ser aquela pessoa cheia de amor, pessoal. Com o amor de Deus. Que vai sempre estender a mão, sempre fazer o bem. E no que depender de você, você nunca vai fazer o mal para ninguém, só o bem. Então, voltando para o 14, a igreja, ela se preocupou com o pastor que elas tinham. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Vocês fizeram bem, vocês se preocuparam comigo. No momento difícil do meu ministério, eu pude contar com vocês. É triste quando o pastor não pode, quando a igreja, o ministério, a igreja da graça não pode contar. Às vezes está passando um momento de aflição, de luta, dificuldade, e às vezes o pastor até expõe, vê o missionário na TV dizendo, o pessoal está difícil e tal.
Tem muita gente esse mês que não contribuiu. Quantas vezes já viu o missionário dizer isso? E as pessoas sabem, não está nem aí. Só se preocupa com elas. Versículo 15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo. O quê? Com respeito a quê? A dar e a receber. Essa é uma doutrina muito criticada, inclusive por muitas igrejas em púlpito, que eu já vi. Pregadores dizer, sai fora dessas igrejas, que diz que para você receber, você tem que dar. Que igreja? É a Bíblia que diz, vai ler a Bíblia, cabeçudo. Para de ficar falando o que não tem que falar, contaminando a fé dos outros, enganando os outros, se achando mais sabichão do que os outros. Está aí, ó. Vai brigar com Deus? Vai arrancar da Bíblia essa parte? Nenhuma igreja aprendeu isso. Mas a igreja de Filipenses aprendeu. Paulo falou, olha, nenhuma igreja comunicou comigo. Essa atitude de dar e receber, foi só aqui que eu vi. Por isso que Paulo liberou aquela bênção de provisão, de glória, de riqueza, de crescimento para aquela igreja. Se não somente vós. Aí diz mais, 16. Porque também uma e outra vez, quer dizer, não foi só uma vez não que eles ajudaram, foi várias vezes. Me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, porque às vezes a pessoa acha que o pastor está pregando isso, pensando nele, o pastor é espertinho. Lembra do Elias? A viúva não podia ter pensado isso? Esse homem é espertinho, pediu pão primeiro para ele. Não, ele queria acrescentar a conta dela. Ele queria ver Deus multiplicando na vida dela. Ele queria ver Deus provendo na vida dela. Ele está ensinando ela a praticar o ato de ser generosa, de ser obediente à palavra de Deus para ver a provisão de Deus. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Isso daqui é para abençoar vocês. E é verdade. A pessoa que honra o seu pastor, que honra o seu ministério, Deus não vai deixar de honrar essa pessoa, porque aquele que dá um copo de água fria a um dos discípulos do Senhor, diz a palavra que não perderá o seu galardão. E aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá o quê? Galardão de profeta. E sabe qual é o galardão de profeta? A prosperidade. Porque segundo Crônicas 20:20 diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Você prospera. Quando você crê, quando você honra, quando você recebe um profeta na qualidade de profeta. Mas bastante tenho recebido. Olha como a igreja era. Não ajudava pouco, não ajudava muito. E tenho em abundância, mais do que o necessário, mais do que o suficiente. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível o quê? Deus se agradou. Olha, o que vocês fizeram para comigo, com o meu ministério, de suprir as necessidades. Paulo viajava muito, pregando a palavra, plantando igrejas. Então, despendia muitos recursos. Então, Paulo está dizendo, olha, essa atitude de vocês, de suprir as necessidades da obra, do ministério, agradou a Deus. E a mesma coisa é hoje. Quando você se preocupa com essa obra, quando você se preocupa com esse ministério, quando você pede para Deus prosperar mais, não é só pensando em você, mas pensando em ajudar também mais a obra. Deus se agrada, Deus se alegra. E aí, essa bênção do 19 vem sobre você. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Continuando aqui no estudo. O maior desejo do Senhor é prover na sua vida de tal forma que não haja mais nenhum tipo de falta ou necessidade. Já imaginou chegar a esse ponto? Não, pastor, como vai se imaginar então? Deus, vou chegar um momento na minha vida que eu não vou ter nenhuma necessidade mais. Eu vou dizer, todas as minhas necessidades estão supridas. Eu tenho bastante. Eu tenho condições de ajudar, e ajudar muito. Amanhã o caminhão vai encostar para poder levar as doações lá para o Rio Grande do Sul. Era para encostar de manhã, 8 da manhã, só que por causa do trânsito, tem lugares que a prefeitura não permite passar, caminhão muito grande, que tem certas toneladas, né? Então aí ficou para a noite.
mas nós vamos enviar. Levei aqui, bastante gente ajudou bastante. Meu carro foi cheio, meu carro foi parecendo uma caminhonetezinha lá embaixo, tanta coisa que eu coloquei nele. Deitei o banco de trás, olha, quase que não cabe tanta coisa que o pessoal ajudou. Glória a Deus por isso. Amém? E tem mais hoje ainda para levar. Tem lá atrás, lá garrafão de água, tem coisa lá que o pessoal doou, né? Estamos então ajudando na reconstrução do Rio Grande do Sul. Não só material, mas também espiritual, porque o trabalho está sendo feito lá. Nós temos uma amiga jovem, que ela foi com uma equipe da igreja dela, ela foi com uma equipe para lá, para fazer o trabalho de limpar casas. Mas olha o amor. Está arriscando a vida dela, porque tem muita gente pegando leptostopirose. Mas está lá. Hoje eu vi o pastor lá da sede estadual nossa, que foi afetada também, muitas das nossas igrejas, teve pastores da nossa igreja, perdeu tudo. E alguns perdeu muitas coisas. Coisa foi séria. Nossa igreja estadual, lá no Rio Grande do Sul, que você já deve ter visto muitas vezes o missionário fazendo campanhas lá na igreja, também foi alagado. Encheu de lama lá, o pessoal estava limpando a lama, limpando tudo lá hoje. Coisa foi séria. Mas glória a Deus, vamos reconstruir. E vamos ver o avivamento, o povo se convertendo, sendo salvo, tendo as necessidades não só materiais supridas, mas as necessidades espirituais também, que são as principais necessidades. Amém? Continuando. Ele não só pode ser Senhor, ele só pode, melhor dizendo, ser Senhor sobre a vida daquele que ele provê. Tudo que havia no Éden era a provisão de Deus para o homem, exceto uma parte que pertencia ao Senhor. E eles não deveriam comer dela, que era o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Na desobediência foram colocados para fora do jardim, perdendo aquele ambiente de provisão do Senhor. E a partir daí tiveram que prover o próprio alimento. E quantas pessoas têm feito o mesmo? Deus deu um salário para ela, e ela não se contenta com o salário que Deus deu. E a parte que pertence a Deus, que é o dízimo, a oferta, a pessoa está comendo do dízimo e da oferta. Você está perdendo o que Deus quer abençoar mais, abrir a janela do céu, derramar sobre você uma bênção tal, que advém a maior abastança. Deus já te deu tudo. A parte que a Ele pertence, você não pode tocar, não pode comer, mas tem gente comendo. E aí perde de ser mais abençoados e ter condições de abençoar também mais pessoas, porque é o que Deus quer, que você tenha para você e para dar para aqueles que têm necessidades, para ajudar mais na obra dele. Coloca aí para mim, por gentileza, 2 aos Coríntios 9, deixa ele colocar ali no telão, versículo 6, 2 aos Coríntios 9, versículo 6 em diante. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com quê? Com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tendo sempre, preste atenção, tendo sempre, quer dizer, nunca faltando, mas tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez para quê? Em toda boa obra. Então, quando Deus abençoa uma pessoa, Ele espera que essa pessoa seja uma bênção para a obra dele. Ele espera que essa pessoa seja uma bênção para os necessitados, seja uma bênção para o próximo. Não seja um egoísta que só pensa nele, não, mas que pensa também nas necessidades da obra de Deus e dos outros também. Porque nós estamos fazendo uma grande obra e você tem que participar. É bonito quando você participa e você entende, poxa, eu tenho parte nessa obra, eu tenho ajudado, eu tenho contribuído. Louvado seja Deus por isso. 9, continuando. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, nunca vai ser esquecido. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, a semente não é para comer, é para semear, e pão para comer, o pão é para comer, a semente não. Também multiplicará a vossa sementeira, quer dizer, aquele que semeia, Deus abençoa, para que tenha condições de semear muito mais. Aquele que faz boas obras, Deus abençoa, para que faça muito mais. Deus vai abençoando, abrindo portas, dando mais e mais condições. Aquele que tem, o Senhor diz que mais
se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que pensa ter, que tem, será tirado. Aí diz mais ali, então ele também dá o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais. Para quê? Para toda beneficência. O que é beneficência? Ato de fazer o bem. Você entende que quando Deus prospera uma pessoa, dá o crescimento para uma pessoa, Ele não está pensando só nela, mas está pensando na obra dele, está pensando em muita gente, que aquela pessoa vai poder agora ser um canal de bênçãos? É isso. Então nós não podemos ser egoístas, não. Tem gente que é muito egoísta. Quanto mais tem, mais quer, e não ajuda nada, não ajuda ninguém. É assim, ó. Conhece gente que é assim? Mão fechada. Até para dar tchau, dá assim, ó. Tchau, irmão. Dá assim, ó, tchau. Tchau, irmã. Não abre, parece que tem escorpião no bolso. Não ajuda ninguém. Misericórdia. Está amarrado. Isso não é vontade de Deus, não. A vontade de Deus é essa, que você enriqueça. Enriquecer quer dizer crescer para toda beneficência, para fazer o bem. O qual faz que por nós se dêem graças a Deus. As pessoas vão agradecer a Deus. Lógico que a TV não vai mostrar, né, pessoal? O quanto as igrejas têm ajudado na reconstrução do Rio Grande do Sul. Pelo contrário, se elas puderem falar a mentira e prejudicar a igreja, vão fazer. Mas você pode ter certeza que tem muitas igrejas unidas ajudando o Rio Grande do Sul. Eu tenho visto com meus próprios olhos. Nossa igreja tem ajudado muito. Eu tenho visto outras igrejas ajudando. E glória a Deus por isso. Temos que fazer mesmo. É bonito ver a união do povo brasileiro, né, nesse momento tão difícil que o povo gaúcho tem enfrentado. Que eles recebam o nosso carinho. Cada mantimento que chega lá, cada garrafa de água que chega lá, que eles recebam como o amor de cada um de nós. E que esteja ali também com a oração, com a unção, que eles precisam também da nossa oração. Amém? Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. E que a igreja possa ser a referência no que diz respeito à ajuda espiritual e ajuda também em outros sentidos. Continuando aqui no estudo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1,19. O nome Jeová Jirê não é relativo apenas à provisão das coisas materiais e terrenas, das coisas que necessitamos, mas principalmente à promessa de redenção feita ainda no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Gênesis 3, versículo 15. Que o nascimento de Jesus traria, né, a vitória. Aqui está falando de uma maneira que, se você trouxer para os dias de hoje, você vai entender isso. Né, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A semente da mulher quer dizer o nascimento de Jesus, que nasceu de mulher. Né? Foi a semente do Espírito Santo que foi gerado na mulher, e Jesus veio para poder vencer o inferno, vencer Satanás, levantar a sua igreja, e através da igreja nós vamos esmagar em breve a cabeça de Satanás. Sabe na onde? Faça assim, ó, com a sola do seu pé. Mostra para o diabo, aqui, ó, debaixo dos meus pés. Você não se alegra com isso, não? Somos nós que vamos esmagar a cabeça da serpente. Em breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Nós vamos, em nome de Jesus, pisar, esmagar a cabeça do inimigo maior, que é o diabo. Isso é bonito, glória a Deus. Continuando, Jesus Cristo é a provisão de Deus para resolver o que era o maior problema de nossas vidas: a condenação e morte por causa do pecado. Jesus é o Cordeiro que Deus proveu para remir o seu povo, sendo ele sacrificado em nosso lugar, semelhante ao que ocorreu em Moriá, quando então nós vimos lá que o Abraão ofereceu Isaac, né? Só que não foi o Isaac que foi oferecido. Deus proveu o cordeiro e ele ofereceu o cordeiro em lugar de Isaac, representando que Jesus seria oferecido por nós, para nos salvar. O Senhor Jesus é a maior expressão da provisão de Deus em nosso favor. Se ele nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas?
Romanos 8,32. Então nós temos tudo junto com Jesus. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nosso também. Nós herdamos juntos com ele. Quando uma multidão se aproximava, ele perguntou a um de seus discípulos como alimentariam todas aquelas pessoas. João capítulo 6, versículos 5 e 6. Apesar da pergunta, ele já tinha a solução. O Senhor tem a solução. Que eu preciso, o que você precisa. Já sabia o que ia fazer. Às vezes não sabemos, mas ele sabe. Ele é a provisão. Ele é a provisão. O nosso girê, quer dizer, o nosso provedor. Eu até coloquei algumas referências, se você depois quiser ler, que é da pesca ali, maravilhosa, quando Pedro pescou a noite toda e não conseguiu nada. Mas o Senhor sabia onde tinha provisão. E falou assim, olha, lançai as redes à direita do barco. E o Pedro falou, Senhor, tendo pescado a noite toda, não conseguimos nada, mas porque mandas, lançarei as redes. Lançou, meu amigo, foi uma multidão de peixe que ele colheu ali, que não cabeu, não cabeu, não coube no barco dele, teve que ajudar, a ajuda de outros barcos ali, encheu o barco dele, olha aí a beneficência, olha aí o pensamento de ajudar o próximo, encheu o barco dos vizinhos também. Deus não pensa só em nós, Deus pensa também nas pessoas que estão à nossa volta. Temos que ter esse amor com o nosso próximo, amém, pessoal? Até com os nossos inimigos, com aqueles que não gostam de nós. Não podemos deixar levar pelo ódio, não, pela vingança ou por qualquer mal, não. Não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. E se o nosso inimigo tiver fome, temos que dar de comer. Se ele tiver sede, temos que dar de beber, porque é o que a palavra nos ensina, amém? Em um outro episódio, se você quiser ler também, eu coloquei aqui, só não coloquei a referência. É João 21, não coloquei sim. É que esse J meu está parecendo mais um 5 do que um J. É João 21, versículo 3 ao 6. Jesus aqui já tinha sido crucificado, já tinha sido morto e ressuscitado. Ele está aparecendo aqui para os discípulos ressurreto. E eles estavam pescando lá e não conseguiu nada também, fracasso novamente. Aí Jesus deu a direção novamente, eles conseguiram também. Uma grande quantidade de peixes ali. Então, o nosso Senhor sabe onde tem a bênção. Se você estiver atento à voz dele, ele vai dar a direção para você e você vai na fonte certa. Você vai bater na porta certa. E ela vai se abrir e você vai tomar posse das riquezas encobertas e dos tesouros escondidos. Continuando aqui, estamos chegando ao fim. Quantas vezes nos deixamos levar pela incredulidade, quando não confiamos que o Senhor abrirá uma porta de emprego ou suprirá alguma outra necessidade? Quantas vezes ficamos ansiosos e nos esquecemos da promessa de Jesus que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quantos de nós ficamos doentes, perdemos noite de sono por causa da preocupação, da ansiedade? Você sabia que a ansiedade tem feito muita gente viver doente? Verdade. Está escrito nessa mesma passagem de Mateus 6, no versículo 25. Entenda junto comigo essa passagem, isso daqui é profundo. Olha o que o Senhor diz nos versículos anteriores de Mateus 6. A razão de muita gente estar doente, estar vivendo mal, e até indo embora cedo, uma delas é a ansiedade. A ansiedade está fazendo muito mal para muita gente. E acredito, o povo brasileiro, num ranking de pessoas ansiosas no mundo, é uma das nações que está em primeiro. Foi feito estudos. Coloca aí Mateus 6, 25. Deixa eu colocar ali. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Cuidadosos quer dizer ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Que é o que as pessoas se preocupam. As pessoas não estão preocupadas com a salvação delas. Não estão preocupadas se Jesus voltar agora, se elas vão ou se elas ficam. Estão preocupadas com o que vai comer, que vai beber, que vai vestir, com o que vai pagar as contas. Sim ou não? Infelizmente é. É por isso que você vê tanta gente estressada, tanta gente que age como se tivesse biruta, meio maluco das ideias. Hoje em dia o pessoal, meu Deus, tem umas atitudes assim, que
às vezes eu vejo e falo, meu Deus, que isso? O povo parece que está meio doido das ideias, está meio perturbado. Hoje mesmo fui fazer uma visita aqui no hospital para um irmão, aí tinha lá uma senhora que a própria filha falou com ela, repreendeu, mas ela estava fora de si. Mas falando umas doideiras lá, brigando com o rapaz, chamando o rapaz para porrada. Uma senhora, vem aqui que você vai ver e tal. E brigando com tudo, com todos. Aí a filha falou assim, você está meia... Falou que ela estava assim, com algum espírito mal. Falou assim, você está com algum espírito ruim em você. A própria filha falou para a mãe. Ela falou, tô mesmo. Meu Deus do céu, como é que pode? E esse espírito ruim leva a pessoa a fazer loucura, né, pessoal? Você vê tanta coisa ruim acontecer aí fora. A pessoa fica dando lugar para o bicho, mas tudo isso é isso aqui. A pessoa está preocupada só com as coisas terrenas, materiais. Estão se esquecendo das coisas que mais valem, que são as coisas espirituais. Aí o Senhor vai fazer uma pergunta ali. Não é a vida mais do que o mantimento? Quer dizer, você está perdendo a vida, deixando de desfrutar da vida por causa da preocupação. E o corpo, mais do que a vestimenta, está deixando de ter saúde por causa da preocupação. Aí ele manda olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial alimenta elas, cuida delas. Aí ele faz uma pergunta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Quer dizer, se Deus cuida do lírio do campo, cuida das aves do céu, não vai cuidar de você, criatura? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com toda a preocupação, acrescentar um côvado da sua estatura? O que Deus está dizendo? Toda preocupação não vai ajudar a melhorar em nada a sua vida. Um côvado é menos de meio metro. Quer dizer, a preocupação não vai ajudar você a dar um passo sequer à frente. Além de manter você parado, pode fazer você até retroceder e voltar atrás. E quanto ao vestuário, por que estáis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, essas atitudes de ficar assim ansioso, é porque vocês não estão crendo em Jeová Jireh, o Deus provedor. A fé de vocês está pequena. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas, os gentios aqui são aqueles que ainda estão perdidos, que ainda não conhecem Jesus. São considerados como gentios. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E Ele sabe, Ele vai suprir as suas necessidades. Ele é Jeová Jireh. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Continuando aqui para terminar, já está bem no finalzinho. Talvez você esteja cheia de preocupações e conflitos por causa de problemas não resolvidos. Mas tenha fé e confiança, creia em Deus e lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Não é que a palavra ensina? Em 1 Pedro 5,7 está ensinando a mim e a você, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele vai deixar você na mão, é isso? Ele tem cuidado de vós. Diga, Deus cuida de mim. Deus cuida de nós, amém? O Senhor colocou toda a provisão física, material e espiritual em Jesus. Ele é o nosso Jeová Jireh. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14,14. E nós vamos pedir agora. E esse pedir não é pedir de dar, Senhor me dá, não, é de determinar. É agradecer a Deus pelo que Ele já fez e exigir a saída do mal. E o mal vai ter que sair. Se é na sua saúde, ele vai ter que sair da sua saúde. Se é nas suas emoções, ele vai ter que sair das suas emoções. Se é na sua família, ele vai ter que sair da sua família. Não importa qual é a área, nós vamos colocar a fé em ação agora na oração e o poder de Deus vai operar. Coloque-se de pé, por favor. E eu já quero pedir para entregar o azeite para você. Esse azeite foi consagrado juntamente com o pastor Rogério Postigo. Na quinta-feira estivemos ali na sede estadual, em uma reunião muito poderosa. Muitos pastores, centenas de pastores estavam ali presentes, de todo o estado de Minas, obreiros, obreiras, e que unção tremenda que foi aquele culto. E nós pedimos então a unção sobre o azeite da provisão, o azeite do avivamento. E você já vai receber esse azeite e você vai fazer assim, ó. Abre a tampinha dele, deixa eu abrir aqui o meu, e você vai se ungir.
Pega um pouco desse azeite e já se unge agora mesmo, determinando a provisão, determinando Jeová Jirê se manifestando sobre a sua vida. Pode abrir a tampinha aí, já se unja já. Já começa já a bênção de agora, em nome de Jesus. Isso, se unja aí. Todos já receberam, já se ungiram? Então vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra que acabamos de receber agora. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a obedecer a tua palavra, a ser fiéis a ti, Senhor. Nos ajuda a ser generosos. Nos ajuda, Senhor, a praticar a beneficência, que é o ato de fazer o bem. Meu Deus, de ajudar. Meu Deus, de auxiliar, de estender a mão. Deus, de querer o bem do nosso próximo, pois foi o que o Senhor nos ensinou. O Senhor não nos ensinou a ser egoístas, a pensar só em nós, não. O Senhor nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Oh, meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Pai, todas as atitudes que tomamos, meu Deus, não pela fé, mas pela razão. E muitas vezes, Pai, nós temos que agir pela fé. Meu Deus, ou com obediência à tua palavra, ao evangelho, que é loucura para o que perece, mas para os salvos é o poder de Deus. E queremos, Pai, esse poder se manifestando, libertando de toda ansiedade, libertando de toda inquietação. Nós recebemos com Jesus Cristo todas as coisas. Quando Jesus venceu lá na cruz, nós recebemos junto com Jesus a cura, recebemos junto com Jesus vida com abundância, recebemos juntamente com Jesus paz, recebemos juntamente com Jesus libertação. Você é livre, meu irmão, você é livre, minha irmã. Não permita mais Satanás te enganar, não permita mais as doenças tomarem conta do seu corpo, da sua carne, da sua mente, da sua família, as confusões, as contendas, as perturbações tomar conta da sua vida. Levante a sua voz agora contra o mal e exija a saída dele. Você pode tudo naquele que te fortalece. O Senhor te deu poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e garantiu que nada te causaria dano algum. Não aceite mais viver no prejuízo, viver no dano, não aceite mais viver no caos, na vergonha, na confusão, na perturbação, não, 1000 vezes não aceite mais viver na ansiedade, na depressão, na tristeza, nos vícios. Você é livre, verdadeiramente livre, porque o Filho nos libertou. Ele prometeu dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele libertou, pois está escrito: para a liberdade Cristo nos libertou, e nos manda não tornar a se meter novamente debaixo do jugo da servidão. Se liberte agora de todo o mal que está te escravizando, que está te oprimindo a sua mente, a sua alma. Repreenda agora toda angústia, todo vazio, toda solidão. Repreenda todo o complexo de inferioridade, todo o conflito nos seus pensamentos. Repreenda agora toda a confusão da sua casa, da sua família, desentendimento com os filhos. Sai agora todo o mal, vai saindo toda insônia, vai saindo todos os problemas emocionais, psicológicos, físicos, todas as dores, enfermidades, setas malignas, em nome de Jesus, caia por terra. Sai todo o mal, todas as aflições batam em retirada, toda a obra do diabo seja desfeita, todos os demônios batam em retirada. Espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito de amarração, nós te repreendemos, nós te expulsamos. Demônio da perturbação mental, da perturbação espiritual, da fraqueza espiritual, do retrocesso, vai saindo. Eu estou mandando da frieza espiritual, da frieza conjugal, vai batendo em retirada agora toda cegueira, todo engano, toda surdez
coisa espiritual vai saindo, todo problema físico vai saindo, sequela de um acidente, sai todo nódulo, todo caroço, infecção, inflamação, problema na próstata, problema no útero, na bexiga, problema que essa pessoa tem sofrido nos rins, vai saindo agora, problemas renais, vai saindo cálculos renais, o problema que está nos rins dessa pessoa, que a pessoa está tendo que passar por hemodiálise, o familiar está tendo que passar por hemodiálise, sai agora, problema na vesícula, no estômago, no sistema cardíaco, no sistema respiratório, todo sufoco que a pessoa sente, falta de ar, vai saindo a respiração curta, a insuficiência respiratória, toda a insuficiência vai saindo, problemas que está no sistema hormonal da pessoa, descontrolando todo o corpo, todo o organismo, toda a saúde, o funcionamento bem do corpo, sai, todo mal, sai desânimo, sai seta contrária, sai seta de aborrecimento, seta de estresse, de nervosismo, de chateação, dardo inflamado do maligno, seja apagado, ciladas malignas sejam destruídas, todo mal, toda irritabilidade, toda a confusão entre o casal, que faz um ficar ofendendo o outro, gritando com o outro, brigando, sai, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus. Determine a bênção, determine a cura, determine as portas abertas, determine a prosperidade, determine a provisão. Creia no Jeová Jirê, o Deus provedor, ou receba a provisão, multiplicação. Ele continua multiplicando, Ele continua fazendo o que não é comum. O comum nós fazemos, aquilo que é sobrenatural Ele faz, Ele opera milagres. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, e aplaude esse Deus maravilhoso que é o nosso. Graças a Deus. Creia que Deus abençoa, amém.